Leitura de Salmos, Salmo 82. O Senhor e o julgamento dos juízes. O que acontece quando aqueles que deveriam defender a justiça se tornam omissos ou parciais? Hoje vamos entender como o Senhor confronta os governantes e magistrados através do Salmo 82. O Salmo 82, fazendo aqui um breve estudo, ele foi escrito por Asaf, a autoria é de Asaf, ou a família de Asaf, a linhagem de músicos levitas. Ponto 2. O tema central do Salmo 82 é a denúncia divina contra a corrupção nos tribunais humanos. O Salmo usa a linguagem de tribunal celestial, onde Deus se põe em pé na Assembleia dos Poderosos para ditar a sentença. Qual é o contexto do Salmo 82? Os juízes e governantes de Israel, chamados poeticamente de deuses, com letra minúscula e entre aspas, por causa da autoridade delegada que exerciam, falharam gravemente. Em vez de defenderem os desamparados, eles tornaram-se cúmplices da injustiça, favorecendo os ímpios por suborno ou interesse. A estrutura desse salmo. No ponto 1, existe uma acusação do Senhor contra os juízes, nos versos 1 e 2. No ponto 2, existe o verdadeiro... Qual é o papel? Existe um verdadeiro papel da autoridade, nos versos 3 e 4. Na parte 3, a ignorância e a sentença de queda. Nós vamos ver que os juízes ignoraram o que Deus disse sobre a verdadeira justiça, nos versos 5 e 7. E, na parte 4, o clamor pelo julgamento soberano, o verso 8. Então, entrando aqui na leitura do Salmo, entrando na parte 1, existe uma acusação de Deus, nos versos 1 e 2. Deus assume a liderança do tribunal no meio dos poderosos. Ele faz uma cobrança direta. Ele faz uma pergunta a Deus: até quando julgareis injustamente? E Deus apresenta uma denúncia do favoritismo e da parcialidade com os ímpios. Vamos ler os versos 1 e 2, que representam a primeira parte do Salmo 82. Salmo 82, verso 1. Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses com letra minúscula. Então aqui, no verso 1, nós vemos que Deus se apresenta como aquele que está no meio dos poderosos. Onde existe uma casa legislativa, onde existe um tribunal, onde existe um juiz, onde exista qualquer pessoa que tem poder, Deus está ali. Deus está dizendo isso no verso 1. Deus está na congregação dos poderosos. Onde existe alguém que tem poder, Deus está de cima, olhando tudo o que aquela pessoa está fazendo. Deus está na congregação dos poderosos. Ele julga no meio dos deuses. Esses deuses está no texto com letra minúscula, porque ele está fazendo referência aos poderosos. Deus aqui, o salmista, o Asaf, ele está dizendo que o juiz, o deputado, o governador, o ministro do STF, do STJ, de cargos de poder, eles são deuses, no sentido de que eles têm muito poder a ser exercido aqui nessa terra. Eles decidem a vida de muitas pessoas. Então eles são como deuses, com letra minúscula. Agora o verso 2. Deus apresenta uma denúncia. Ele faz uma pergunta para essas pessoas poderosas. Verso 2. Até quando? Veja, até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Então,
o povo de Israel estava julgando de acordo com a posição que a pessoa ocupava. Parece bastante atual esse texto, não é mesmo? E na realidade esse texto, esse Salmo 82, ele é muito atual. Ele é muito, muito, muito atual. Porque aqueles que ocupam os cargos de poder, eles julgam com base na aparência, na posição financeira da pessoa, na roupa que a pessoa veste. O povo de Israel estava fazendo isso. E Deus vem e diz, verso 1, novamente: Deus está na congregação dos poderosos. Ele julga no meio dos deuses. Deuses aqui com letra minúscula. O juiz, o deputado, o senador, o governador, o ministro do STF, do STJ, do tribunal, quando eles estão realizando seus julgamentos como deuses com letra minúscula, pelo alto poder que eles exercem aqui nessa terra, Deus está vendo tudo o que eles estão fazendo. Tanto é que o verso 2, Deus faz uma pergunta: até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Essa é a primeira parte do Salmo 82. Asaf, aqui, inspirado por Deus, ele traz uma mensagem de Deus, escrevendo esse Salmo 82, para condenar, para apontar a falta de justiça das autoridades. Vamos agora para a parte 2 do Salmo, que fala sobre o dever da autoridade. Nós vamos ler os versos 3 e 4. Nesses versos, nós vemos que existe um mandato divino: fazer justiça ao fraco e ao órfão. Quando Deus coloca uma autoridade, quando ele permite que alguém chegue nesses cargos de poder, existe um mandato divino. Deus tem uma determinação para eles: fazer justiça ao fraco e ao órfão. Também, Deus quer que eles façam o seguinte: manter o direito do aflito, do necessitado e do desamparado. E por último, a missão prática: livrar os indefesos das mãos dos exploradores. Deus tem uma missão. Quando coloca alguém num cargo de poder, ele traz uma missão prática. Eles devem livrar os indefesos das mãos dos exploradores. Nós vamos ler isso nos versículos 3 e 4. Veja o verso 3. Defendei o pobre e o órfão. Fazei justiça ao aflito e necessitado. 4. Livrai o pobre e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Então, na parte 2, Deus está dizendo: vocês têm uma missão, vocês têm um mandato, vocês têm uma responsabilidade no exercício das autoridades. Verso 3, lendo aqui mais uma vez na tela: defendei o pobre e o órfão. Fazei justiça ao aflito e necessitado. Verso 4, livrai o pobre e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Deus está dizendo que toda pessoa que exerce autoridade na terra tem essa missão prática de defender os vulneráveis, o pobre, o órfão, o aflito, o necessitado, tirá-los das mãos dos ímpios. Agora vamos para a parte 3 do Salmo, onde Deus fala sobre a sentença de queda, versos 5 ao 7. Então, lendo aqui na tela, o que nós vamos ler nesses versículos? Que existem líderes cegos, que andam em trevas espirituais e morais. Depois, vamos ler que a injustiça deles abala os próprios fundamentos da terra. A injustiça deles abala
os próprios fundamentos da terra. Isso significa, quando esses juízes, deputados, governadores, essas autoridades praticam a injustiça, isso abala a terra, os fundamentos da terra. As pessoas olham para a injustiça e pensam assim: como que pode ter tanta injustiça? E o último ponto aqui na tela: existe uma sentença. Qual é a sentença? A sentença é: apesar da alta posição que eles ocupam, eles morrerão como qualquer homem. Então vamos para a leitura dos versículos 5 ao 7. Salmo 82, verso 5. Eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Então veja, no verso 5, quando Deus diz sobre essas autoridades que são injustas, que eles nada sabem, nem entendem e andam em trevas, Deus está dizendo, eles são líderes, autoridades cegas, que não sabem de nada. Eles nada sabem, nem entendem, eles andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Verso 6. Eu disse, vós sois deuses. Esse eu disse aqui é Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu, Deus, estou dizendo, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Então Deus está dizendo assim: tudo bem, vocês são juízes, deputados, ministros, senadores, governadores. Então vocês são deuses com letras minúsculas. Deuses com letras minúsculas. Vocês têm autoridade sobre a terra. Vocês realmente têm um poder. Mas vocês não têm todo o governo. E aí, na segunda parte, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. E Deus está dizendo assim, e todas as outras pessoas, vós outros, os que não são deuses, vocês todos são filhos do Altíssimo. Então, o verso 6 está dizendo, Deus, ele se preocupa com a justiça com todos, todos são filhos dele. Ele tem uma visão de que todas as pessoas que estão na terra merecem justiça. Agora o verso 7. Todavia, ou seja, apesar disso, como homens morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes. O verso 7 está dizendo, vocês aí que são deuses, que têm autoridade e poder, vocês vão morrer como homens, vão voltar para o pó, como qualquer outra pessoa. E caireis como qualquer dos príncipes, e mesmo quem ocupa algum cargo de príncipe, alguém que é filho de alguma autoridade, que tem alguma importância, tem alguma posição, todos morrerão. E essa é a sentença que Deus dá. A sentença de que os que são injustos, que são deuses com letras minúsculas, eles vão morrer. Todos vão morrer. Eles são mortais. Podem ser deuses enquanto estão na terra, mas um dia vão morrer. Um dia vão descer à sepultura como qualquer outra pessoa. E essa sentença que Deus está dando sobre eles é que todos os que praticam a injustiça, haverá um dia em que não herdarão o reino de Deus. Não vão poder entrar no reino de Deus, porque viveram uma vida praticando injustiça. Voltando aqui nessa tela da parte 3, que nós acabamos de ler os versículos 5 ao 7, nós vemos que ocorre que existe, portanto, a sentença de queda. Eles vão cair. E vem a última parte aqui desse vídeo, que fala sobre as aplicações práticas desse salmo.
Ou melhor, antes de apresentar as aplicações práticas, vamos voltar aqui para a estrutura do Salmo. Então, nós revendo aqui a estrutura do Salmo. O ponto 1, a acusação do Senhor contra os juízes. Os versos 1 e 2. Deus mostra que ele está no meio da congregação dos que julgam. Depois nós lemos a parte 2, o verdadeiro papel da autoridade. Os versos 3 e 4. Deus fala que o verdadeiro papel da autoridade é julgar o pobre, o necessitado, o órfão, a viúva, aqueles que precisam. Depois nós vimos a parte 3, a ignorância e a sentença de queda, que os juízes ignoram a autoridade de Deus. E eles continuam julgando com injustiça, e Deus fala que eles vão morrer, como qualquer outra pessoa, dos versos 5 ao 7. Agora vem a parte 4, que apresenta o clamor pelo julgamento soberano. É o verso 8. É o último versículo onde nós vemos que o Salmo pede para que o Senhor se levante, onde existe um clamor, um pedido a Deus, para que Deus realize o julgamento soberano. Vamos ler o último versículo do Salmo 82. Salmo 82, o versículo 8. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Então aqui o que ele está dizendo? Vamos pedir para que Deus se levante. Quando o juiz, o deputado, o senador, o ministro do STF, do STJ, ele julga com injustiça, cabe apenas o pedido para que Deus se levante. Então ele termina: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Deus tem o domínio sobre todas as nações. Ele tem o domínio sobre todos os povos. Deus, ele realiza o julgamento dele na terra. Tanto que a primeira parte desse Salmo 82 fala isso. Voltando para a primeira parte, veja que Deus diz assim: Deus está na congregação dos poderosos. Ele julga no meio dos deuses. Quando a autoridade está lá como Deus, com letra minúscula, realizando julgamento, muitas vezes com injustiça, Deus está vendo, e é Deus que realiza a justiça. Por isso que Asaf, quando escreve o Salmo 82, ele termina dizendo: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Esse Salmo 82 é um salmo que fala que Deus, ele ainda faz justiça. Quando você olha e pensa, não existe justiça, mas Deus realiza a justiça do jeito dele. É quando aparece uma doença na vida daquela pessoa que faz a injustiça. É quando aparece um processo, de repente o nome da pessoa cai num escândalo público. É quando a pessoa acaba tendo alguma situação difícil, inesperada, porque Deus permite que todos aqueles que praticam o mal recebam a sua sentença. E a pior parte, nós lemos aqui no Salmo 82, é quando Deus fala aqui no verso 7: todavia, como homens morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes. Quando Deus fala que, veja o verso 6, eu disse, Deus dizendo, vós sois deuses, é verdade, vocês têm poderes na terra, vocês são deuses com letras minúsculas, vocês têm autoridade aí, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo, vocês são, todo o povo é filho de Deus, vocês também podem ser filhos de Deus, também vós outros sois todos filhos do Altíssimo, também significa o seguinte, vocês também foram criados por mim. Agora o verso 7, todavia, como homens morrereis e caireis como qualquer dos príncipes. Então Deus está aqui no verso 6 dizendo, todas as pessoas que são julgadas pelos juízes são filhos de Deus. Os próprios juízes, as autoridades, também são filhos de Deus, filhos do Altíssimo,
no sentido de que foram criados por Deus. Eles foram criados por Deus também. E eles têm a chance de se arrepender e de mudar a rota e de começarem a julgar com um julgamento justo. Só que, se eles não se arrependem e continuam sendo injustos, o verso 7 vem e completa. Aqueles que acham que são todos poderosos, eles vão morrer como homens e vão cair como qualquer outro príncipe. Então essa é a leitura do Salmo 82. Vamos agora ver algumas aplicações práticas. Aplicação número 1. Toda autoridade presta contas. Posições de liderança na igreja, na família, na sociedade são concessões de Deus e terão julgamento rigoroso. Todo aquele que recebe algum cargo, alguma posição de autoridade, presta contas diante de Deus. Então, se você está exercendo algum cargo de autoridade, pense em praticar a justiça, porque o Salmo 82 diz que Deus está no meio da congregação, ele está vendo todas as decisões que você está tomando. Aplicação 2. O termômetro de Deus. O Senhor avalia a integridade de uma liderança pelo modo como ela ampara quem não tem força para se defender. Então nós lemos no Salmo 82 que Deus dá um mandato, ele dá uma missão prática, atender os pobres, os necessitados, os órfãos, as viúvas, as pessoas que precisam de socorro. Deus, ele tira a temperatura do julgamento da pessoa. Ele avalia a integridade da pessoa, da liderança, verificando como ela ampara aquele que é fraco, aquele que é vulnerável. Agora a aplicação prática 3. O perigo das trevas morais. Quando a liderança rejeita o conhecimento de Deus, toda a estrutura social ao redor desaba em confusão. Uma autoridade que não recebe, não aceita, que rejeita, que recusa o conhecimento de Deus, traz trevas morais ao redor de toda a sociedade. Quem ocupa um cargo de liderança tem que estar atento a esse perigo, que se afastar de Deus pode trazer trevas morais ao seu redor. A aplicação prática número 4. O orgulho humano é passageiro. Cargos, títulos ou privilégios não dão imunidade eterna. Diante da morte, todos são iguais. Todos vão morrer. E somente aqueles que se entregaram para Deus e decidiram seguir o caminho da justiça e da correção é que vão herdar a vida eterna. Aqueles que, por mais que tenham ocupado cargos importantes nessa terra, pensem que vão ter um destino diferente, estão enganados. Eles vão morrer como qualquer outra pessoa e ainda não terão a vida eterna, porque escolheram seguir o seu orgulho humano, que é passageiro. Então, a aplicação prática 4. O orgulho humano é passageiro. E a aplicação 5. O clamor da nossa esperança. Não devemos nos desesperar com as falhas humanas, mas clamar como o verso 8 diz: Levanta-te, ó Deus. No meio de tanta injustiça, não devemos perder a esperança. Devemos lembrar que podemos pedir para que Deus se levante, para que Ele tome a causa e realize o julgamento justo pelo braço forte do Senhor. Então, Deus, Ele continua sendo o juiz de toda a terra. Nós lemos o último versículo. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. Esse é o Salmo 82, o verso 8, que termina o Salmo 82. O salmista Asaf, ele termina clamando a Deus para que ele se levante, julgue a terra, porque é a ele que pertencem
todas as nações. Agora, para encerrar, eu vou apresentar uma curiosidade do Salmo 82. O Salmo 82, lendo aqui na tela, o Salmo original, o Salmo 82, no verso 6, ele se refere aos juízes ou governantes humanos que recebem a autoridade de Deus e por isso são chamados de, entre aspas, deuses com letras minúsculas. Eles são representantes do Altíssimo na terra para fazer a justiça. Nós acabamos de ler o Salmo 82 e nós vimos lá no versículo 6 que Deus fala assim: vós sois deuses e vós outros todos sois filhos do Altíssimo. Então, no verso 6 que nós lemos, Deus chama as autoridades da terra de deuses com letra minúscula, certo? Agora, onde está a curiosidade? Em João, no capítulo 10, quando Jesus falou que era filho de Deus, os fariseus quiseram acusar Jesus de praticar uma blasfêmia. Eles disseram assim: você está dizendo que você é filho de Deus e que você é Deus, então você está blasfemando. E aí Jesus se defendeu usando o Salmo 82. Vamos ler aqui na tela o argumento de Jesus. Jesus usa essa citação do Salmo 82 no verso 6 para defender-se da acusação de blasfêmia por chamar a si mesmo de filho de Deus. O argumento é: se as próprias escrituras chamam de deuses, com letra minúscula, entre aspas, os homens comuns que receberam a palavra e a autoridade divina, muito mais ele, que foi consagrado e enviado pelo Pai. Ele tem o direito de afirmar a sua identidade divina. Vamos entrar aqui no Evangelho de João, no capítulo 10, e vamos ler só esse pedaço em que as pessoas queriam apedrejar Jesus, porque ele disse que era Deus. Veja aqui, João capítulo 10, vamos ler o versículo 33 em diante. Veja aqui, vamos ler aqui o verso 30 primeiro. João capítulo 10, verso 30. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Agora o versículo 31. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Veja que dizer que era Deus era uma blasfêmia. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Ele estava dizendo: eu, junto com o Pai, sou Deus. Então, os judeus pegaram as pedras para apedrejarem ele. Aí Jesus respondeu, versículo 32, respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Então Jesus começou dizendo: vocês viram muitos milagres, por que vocês querem me apedrejar? E aí vem o versículo 33. Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Aí, verso 34, respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse sois deuses? Então aqui no versículo 34, Jesus está usando o Salmo 82, no versículo 6. Jesus está dizendo: não está escrito na lei de vocês que vocês são deuses? Aqui com letra minúscula, que vocês têm autoridade? Agora o versículo 35. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, 36. Então, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas? Porque disse que eu sou filho de Deus? Então, aqui, Jesus estava dizendo o seguinte: a própria Bíblia que vocês usam
fala no Salmo 82 que quem exerce autoridade na terra é chamado de Deus. Agora, eu operei milagres e mostrei para vocês que eu estou com Deus. E vocês estão querendo me matar e me apedrejar porque eu estou dizendo que eu sou Deus e eu fui santificado pelo Pai? Então Deus usou o Salmo 82 para dizer que eles não podiam apedrejá-lo porque ele não estava falando nada mentiroso e não estava enganando ninguém. O próprio Deus chama as pessoas que têm poder na terra de deuses com letra minúscula. Então, essa é a curiosidade sobre o Salmo 82, que Jesus usou ele para se defender quando foi acusado pelos fariseus. Agora apresento aqui na tela a oração de confissão. A oração de confissão é uma oração para que a pessoa possa aceitar a Jesus. Talvez você ainda não entregou a sua vida para Deus. A Bíblia fala que para que você possa estar com Deus, você precisa aceitar a Jesus. Porque Jesus morreu na cruz e derramou o sangue dele ali para justificar toda a humanidade dos seus pecados. Os nossos pecados nos afastam de Deus, criam uma barreira, mas quando recebemos Jesus, o sangue dele justifica os nossos pecados. Aí sim, nós podemos ser filhos de Deus. A barreira é quebrada e você recebe o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Deus começa a morar em você e você tem o seu nome registrado no céu, no livro da vida, que é o livro com o nome dos que são filhos, das que são filhas de Deus. Então, se você ainda não fez isso, faça essa oração de confissão. Quem sabe você olha para o mundo e pensa: Deus não existe, porque existe muita injustiça. Mas como nós lemos no Salmo 82, o Salmo 82 nos revela: Deus está na congregação de todos aqueles que fazem julgamentos. Ele vê tudo o que eles estão fazendo e ele pode se levantar e fazer o julgamento dele na terra. Ele pode julgar a sua causa. Ele continua sendo Deus. Não é ele que pratica a injustiça. São os homens que usam o poder de forma incorreta, injusta, infiel a Deus. Mas como nós lemos no Salmo 82, eles estão na mão de Deus. Eles recebem o julgamento e o juízo de Deus no tempo certo. Se eles não se arrependem e não mudam a rota, eles perecem, morrem como qualquer outra pessoa. Então, que você aceite a Jesus agora e receba a Deus. Ele vai cuidar da sua vida. Ele faz justiça pela sua vida. E se você, quem sabe, está na liderança de algum cargo, em alguma posição, e ouviu essa mensagem e quer se arrepender, você pode fazer essa oração também. Então faça essa oração comigo agora. Ligue o pensamento com Deus, com coração contrito, de arrependimento aberto para Deus, e faça essa oração. Declare em voz audível, dizendo assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve, perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Agora procure uma igreja que anuncia que somente Jesus salva, que todas as orações devem ser feitas exclusivamente em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo e participe dos cultos, das reuniões que estudam a Bíblia, para que você possa conhecer mais da vontade de Deus e participe das reuniões de oração. Você que já é cristão, que está ouvindo essa mensagem, participe dos cultos de oração. A oração é uma conversa franca com Deus e sincera. É pela oração, pela vida de oração,
que você tem mais intimidade com Deus e consegue receber o direcionamento dele para todas as suas dúvidas, para todas as suas maiores e principais dúvidas. Então entregue a sua vida para Deus. Vamos fazer uma oração final. Agradecemos porque o Senhor é justo juiz, porque o Senhor está no meio da congregação dos que fazem julgamentos e vê tudo o que eles dizem, o que eles fazem, e o Senhor sabe quando eles são injustos e avalia os processos por aparência, favorecendo os ímpios, quando deveriam realizar o julgamento em favor do pobre, do necessitado, do órfão, da viúva. Mas o Senhor é aquele que toma a causa do teu povo, e o Senhor é o reto juiz. E eu oro pedindo que o Senhor agora resolva o problema, o processo que esse teu filho, que essa tua filha está passando. Que o Senhor agora assine o decreto da aposentadoria, do direito, do benefício, do crédito trabalhista, do recurso que pede a devolução de multa ou de imposto que foi aplicado de maneira indevida, incorreta, injusta, dessa autuação que essa pessoa recebeu de maneira incorreta, que o Senhor agora faça o julgamento, que o Senhor faça agora justiça. Como nós lemos no Salmo 82, no verso 8, levanta-te, ó Senhor, julga a causa do teu povo, porque o Senhor é o Deus de todas as nações. Julga com o teu braço forte, com a tua justiça, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. Amém e amém.